No panorama hoje que a gente vê da arquitetura brasileira, principalmente, da decoração brasileira, existem várias macro tendências aparecendo com muita força no mercado. Uma das que eu acho que se deve apostar nesse ano é justamente essa tendência que nós na revista estamos chamando de brasilidade. Nós vemos muitas coisas surgirem com esse tema de resgate das nossas raízes, das origens do povo brasileiro. E aí vem desde ladrilho hidráulico, que chegou no Brasil nos anos 1900, passando depois pela evolução da cerâmica na década de 60 e chegando às estamparias. E hoje a gente vê tudo isso, que é muito interessante nessa área de revestimentos, a gente vê tudo isso aplicado com novas tecnologias, que é o mais interessante. Então você tem, como a Porto Belo está mostrando hoje nessa coleção, você tem estampas que remetem a gente, imediatamente remete para o nosso imaginário, a nossa raiz cultural, que são os ladrilhos hidráulicos de antigas igrejas, de antigos revestimentos de calçada, mas aplicados com uma técnica moderna de porcelanato. A gente vê também pisos de parede, revestimentos com estamparias que remetem ao ciclo de quando a cerâmica entrou no Brasil, chegou no Brasil na década de 60 e que permitiu abrir um leque muito grande para que a parede e o piso da casa da gente pudesse ser estampado e com estampas maravilhosas. Às vezes até naquela ocasião se abusavam de cores, né, de laranjas, amarelos, azuis, e isso é uma coisa que está muito em alta, que a gente vê essa retomada desse, que é o que se chama retrô, né? Mas é muito do nosso imaginário, da nossa identidade. Todo mundo teve uma cozinha que tinha piso ou parede de bolinhas e com laranjas, muito dentro dessa cultura opt-art, que é uma coisa muito interessante. Essa tendência de resgatar a brasilidade, eu acho que é uma coisa muito forte que vem nesse ano e nos próximos anos a gente pode apostar nisso. Eu acho que é uma das principais que a gente vê no mercado. Sobre formatos para revestimentos, para piso, parede, eu acho que também a tecnologia nos permitiu uma evolução, chegar a um ponto de evolução muito interessante. Por quê? Quando se chegou o mosaico no Brasil, era uma coisa muito bonita, né? A inspiração do mosaico bizantino é sempre uma coisa muito bonita, mas mega trabalhosa, né? E praticamente impossível de você reproduzir isso num dia a dia de uma obra, de uma construção, que não fossem com pessoas, com artesãos. A proposta é que isso seja, que você popularize isso, que as pessoas tenham acesso a ter um mosaico, a ter um patchwork, a ter uma coisa assim na sua casa também. Essa é a ideia que as pessoas querem e o desejo. O que as novas tecnologias permitem? Que você faça, que você reproduza justamente pequenos desenhos de mosaico em peças pré-montadas ou pré-estampadas. A gente vê muita coisa hoje de mosaicos realmente maravilhosos e patchworks que você pode reproduzir um tapete, coisas muito bonitas e que na verdade você compra aquilo de uma forma muito prática em formatos de 50 por 50, 60 por 60 e por que não até 1 metro por 3 metros de altura. Isso facilita muito a aplicação e facilita o acesso das pessoas e facilita que as casas das pessoas sejam cada vez mais únicas. Dificilmente você vai ter alguém aplicando da mesma forma um jogo de mosaico, alguém vai aplicar numa bancada, outra pessoa, um arquiteto vai ter uma ideia de colocar numa parede, numa faixa, numa estampa, embaixo de uma mesa como se fosse um tapete. Então esse tipo de coisa oferece N opções para que a casa da gente seja cada vez mais única, cada vez mais personalizada, que a minha casa seja diferente da casa de todo mundo e que eu me sinta uma pessoa muito importante nesse ambiente, porque a minha casa tem uma coisa diferente e legal. E isso é muito interessante, porque a tecnologia nos permite, a tecnologia permitiu a gente chegar a esse ponto de você ter
materiais suficiente para que as pessoas não sejam mais iguais. Ninguém quer ser igual, todo mundo quer ser diferente, né? Então, por isso os formatos eu acho que oferecem muitas opções para os arquitetos, você ter porcelanatos grandes de 3 metros, por exemplo, e que eles podem ser recortados, você pode revestir uma banheira, você pode fazer um piso, uma bancada, você pode fazer, enfim. O céu é o limite, justamente para você ter ideias de criação e de aplicabilidade desses produtos. Isso é uma coisa que a tecnologia nos proporciona e que até pouco tempo atrás a gente não tinha essa possibilidade.